Olá pessoal, como vão? Espero que tenham tido uma boa semana. Então, estamos aqui de novo para mais uma aula de redação. Sigo esperando ainda também o retorno de vocês sobre o formato da aula. Essa, por enquanto, eu também ainda estou gravando com o experimento de Padlet e tudo mais, porque eu também não consigo baixar outro formato ali para filmar, mas vou conseguir, vai dar bom. E é isso, hoje eu trouxe mais um tema aqui, um possível tema para as redações, para vocês treinarem. Lembrando que a gente já está um pouco mais perto do Enem, então vale a pena vocês treinarem bastante os temas que já foram, esses temas que eu estou passando aqui. Levem para as monitorias, podem me chamar sempre que vocês quiserem lá no WhatsApp, eu estou nos grupos. Enfim, vamos que tá chegando perto da hora. Então hoje eu trouxe para vocês esse tema da crise hídrica, um tema mais rápido também, muito mais atual do que gostaríamos. Eu vou falar um pouco sobre, um pouco dos textos, né, assim mesmo, o que é mais essencial, né? Deixei aqui uns vídeos para vocês, depois eu até vou falar um pouco sobre. E vocês assistam os vídeos no Padlet, que vai estar disponível aí junto com o vídeo. E é isso. Vou começar aqui. Então, crise hídrica, os efeitos da escassez de água no século XXI. Vou ler um pouco aqui do primeiro texto. O segundo eu não vou ler, pelo menos, não sei, não tenho certeza. Mas eu leio esses dois primeiros aqui, que estão no texto 1, que eu acho importante para a gente começar a discussão. Então vai dizer aqui: com poucas chuvas e proximidade do inverno, o Brasil enfrenta risco de nova crise hídrica. No Rio Grande do Sul, 386 dos 497 municípios já decretaram situação de emergência por conta da seca. Em Santa Catarina, a situação é similar em pelo menos 65 cidades. No Paraná, depois de 10 meses de estiagem, a emergência hídrica foi decretada pelo governo estadual. A medida autoriza, por exemplo, rodízio no fornecimento de água. Ex-presidente da Agência Nacional de Águas, ANA, Vicente Andreu, comenta à DW Brasil que o cenário de estiagem na região sul do Brasil afeta principalmente dois setores que dependem de água nesses estados: a agricultura e as usinas hidrelétricas, sobretudo no Paraná. São regiões que têm seca com alguma frequência e, com o atual contexto de mudanças climáticas, esses fenômenos têm sido extremos. Ponto. Eu já vou passar para a segunda parte. Fantasma da crise de 2014. Em 23 de maio de 2013, o nível da Cantareira era similar ao atual, 59,6% da capacidade. Né? Aqui Cantareira ele está falando, né, de São Paulo, reservatório de água de São Paulo. O período de verão não foi suficiente para frear a derrocada do reservatório e em maio de 2014 o sinal vermelho estava ligado. O sistema operava com 6% da capacidade, então foram 2 anos de torneiras contidas e 17 meses utilizando água de reserva técnica do Cantareira, apelidada de volume morto. Significava que o índice operava no negativo. Para o geógrafo Luiz de Campos Júnior, do projeto Rios e Ruas, o risco de uma nova crise hídrica é resultado da falta de ajuste nas políticas voltadas para a produção de água. Os sistemas de abastecimento, em geral, só estão preocupados com a água saindo da represa, sendo tratada e distribuída, afirma. É preciso olhar para a produção de água na bacia hidrográfica, aquela produção que vai manter o reservatório cheio e com boa razão. Isso significa conservar lençóis freáticos, diminuir a erosão no entorno dos rios e reservatórios. Deveríamos conservar todo o ambiente produtor de água e não pensar apenas na produção como pensam as empresas do abastecimento. Responsável pelo abastecimento de São Paulo, a Sabesp enfatizou que a situação atual dos reservatórios é satisfatória. Houve, no entanto, registro de pouca chuva dos mananciais nos últimos 60 dias. E por isso, a companhia solicita à população que mantenha o uso consciente de água, evitando desperdício. E aqui é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção para depois a gente voltar, que, de novo, né, colocando na responsabilidade da população, né? A população tem que manter o uso consciente de água, não desperdiçar. E aí a gente pula para uma notícia também ali de 2013, né, dessa primeira crise mais recente. E por mais que seja, né, uma reportagem da Globo, é bom a gente
usar assim, né, de forma crítica e tudo mais. E já no título vai dizer, né, a agricultura é responsável por 70% do desperdício de água tratada no país. Ou seja, só a população ter uso consciente não adianta muito. A população é o que menos utiliza, né? Inclusive tem um gráfico que eu esqueci de colocar aqui no Padlet, depois eu vou colocar, mostrando, né, as porcentagens do quanto a agricultura, o agronegócio, né, desperdiça de água, quanto que a população desperdiça. É um número, assim, bem discrepante. E aqui nessa matéria eles vão comentar, né, que com milhares de rios, lagos no seu território e grandes reservatórios no subsolo, o Brasil concentra cerca de 12% de toda a água doce do planeta. É muito. Tanta água dá a impressão de que ela é infinita e que não precisamos nos preocupar com o desperdício. Porém, a realidade é diferente. A utilização irresponsável desse recurso, aliada às perdas na distribuição, que chegam a quase 40% de água no país, trazem uma série de prejuízos em diversas áreas, tanto ambientais quanto financeiras. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento do Ministério das Cidades, 38,8% da água tratada no Brasil é desperdiçada antes mesmo de chegar aos consumidores. Isso equivale a 3,6 bilhões de litros perdidos todos os anos. Ou seja, pedem para a população ter essa consciência para não desperdiçar, mas olha o número, né? 38,8% da água tratada no Brasil é desperdiçada antes mesmo de chegar aos consumidores. Então, não é, ou seja, não tem como, né? Fazer toda uma campanha para a população se conscientizar, não desperdiçar água, mas quem realmente desperdiça não tem, né? Esse, esse olhar, como é que fala, gente? Esse olhar de vigia, né? Sobre. Porque tudo uma questão de dinheiro, né? Se a gente for questionar aqui. Então, desperdício pelo consumidor aqui, o subtítulo, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a indústria tem participação muito pequena no desperdício de água. De acordo com Malu Ribeiro, coordenadora da rede de águas da Fundação SOS Mata Atlântica, como as empresas buscam uma maior eficiência econômica, o desperdício de água é minimizado. Ela destaca que o grande vilão do desperdício de água no Brasil é a agropecuária. No Brasil, a produção de alimentos é responsável por 72% do desperdício de água que chega ao consumidor final. Temos baixa eficiência tecnológica nas fazendas, especialmente na monocultura, critica Malu. Boa parte da água utilizada para produzir alimentos é perdida na evaporação, o que exige uma maior captação do recurso em rios e lagos. Ela destaca que a utilização dos agrotóxicos pela agricultura também colabora para a diminuição dos recursos hídricos no país. Esses insumos contaminam o solo, além de mananciais, diminuindo a disponibilidade de água, não apenas no meio rural, mas também nas cidades. Técnicas como irrigação por gotejamento, melhor gestão de recursos hídricos, fiscalização maior das áreas de proteção ambiental, além de legislação mais rígida no controle dos agrotóxicos, estou falando errado, já. Dos agrotóxicos podem ajudar a diminuir a exploração dos recursos hídricos no país. Os agricultores devem investir mais em tecnologia. Sugere Malu. Então a gente tem aqui realmente essas alternativas tecnológicas para ter menos desperdício de água sendo usadas na agricultura, né? E aqui, antes de falar delas, né, eu deixei aqui dois vídeos para vocês. Um vídeo falando sobre esse consumo de água, né, esse desperdício, né, são 70% do consumo é desperdício de água pelo agronegócio. Então, um vídeo interessante. E eu quero que vocês notem nesses dois vídeos, tem um olhar mais crítico sobre eles, porque são vídeos institucionais também, e que têm ali seus próprios interesses, né? Então, esse primeiro vídeo, ele vai, por exemplo, falar que a Vale, a mineradora Vale, né, é responsável por crimes ambientais, como o de Brumadinho, é uma das empresas aí que mais sabe gerir os recursos hídricos, né? Então, mostra ali todo o maquinário deles. Eles sabem gerir os recursos hídricos, que seria um exemplo, mas a gente sabe que a Vale, ao mesmo tempo, é responsável por crimes ambientais, né? O rompimento da barragem em Brumadinho, né?
empresas semelhantes como a Samarco, aqui em Mariana, que foi responsável pela quebra da barragem também, em 2015, enfim. Então, a gente ter esse olhar crítico de que não basta ter esse controle sobre os recursos hídricos e, ao mesmo tempo, continuar acabando com o meio ambiente, né? Até porque, como dizia o grande Chico Mendes, ecologia sem luta de classes é jardinagem. E aqui no outro segundo vídeo, né, que vai falar sobre as matas ciliares, muito importantes para a preservação das águas também, né? Porque se as matas ciliares, né, que são essas matas que ficam na beira dos rios, né, enfim, elas são chamadas ciliares em relação à ideia de cílios, né? Porque a gente tem os cílios nos olhos para proteger os olhos, assim como as matas ciliares servem ali para proteger os rios, enfim, as águas. E aqui esse vídeo vai falar que um problema são as ocupações, então, por exemplo, construções de favelas nas beiras de rios, né? Então ele fala, não, a gente não pode ter essas ocupações nas beiras dos rios. Mas aí entra outro problema, né? Que é o problema da moradia, o problema da desigualdade. Ou seja, não adianta você falar para a pessoa não construir aí o barraco dela na beira do rio, acabando ali com a mata ciliar, porque ela precisa de uma moradia, é o lugar que sobra, muitas vezes, né? A periferia. Então não adianta tentar resolver só um problema se não resolver dois. Tem que resolver os problemas todos, né? Então vejam os vídeos com esse olhar crítico, né? Sempre questionando. Que eles trazem coisas interessantes, mas ao mesmo tempo tem essa dicotomia aí, nessa quase hipocrisia também. Desculpa a minha voz, gente, que hoje a voz está mais rouca que de costume. Eu vou falar aqui para terminar, né, essas possibilidades de tecnológicas, né, para gerir bem esses recursos hídricos. Então, primeiro a gente tem a irrigação digital, que eu vou ler aqui, né? AgroSmart Startup de Campinas. Eu acho esse nome horrível. Não sei o que vocês pensam, né? Mas startup é um nome muito, sei lá, de Faria Limer, de São Paulo, né? Startup, é uma coisa horrível. Então, a AgroSmart, né, essa empresa de Campinas, tem nas mãos uma das melhores soluções para reduzir o uso de água a partir de um monitoramento digital da lavoura em tempo real. O sistema de inteligência artificial passa a recomendar os momentos certos de irrigação com base em informações captadas por sensores de solo espalhados nas áreas de plantações e de imagens de satélite. Os produtores podem diminuir em até 60% a quantidade de água utilizada. A empresa, inclusive, desenvolveu um projeto junto à NASA, Agência Espacial Americana, de calibragem de satélites para mapear áreas ideais para a agricultura. Mas aí vocês vejam que tem um problema, né, de investimento, que poxa, precisa de um satélite, precisa ali de uma parceria com a NASA, para ter um satélite vigiando, né? Então é uma solução bem mais complicada, né? E a gente está pensando em uma solução muito mais cara, né? Que exige aí um esforço maior. Hidroponia. O sistema já faz parte de muitos cultivos de hortaliças no Brasil há décadas, como o alface, cultura mais adaptada a esse sistema. O cultivo é feito em canos de PVC, com orifícios para cada muda de alface. De um nível mais alto até o mais baixo, a água enriquecida com fertilizantes vai circulando no sistema de canos e vai circulando pelo sistema de canos e alimentando os vegetais. A ideia do cultivo hidropônico também veio de Israel e pode chegar a economizar 90% da água. Aí depois vocês entrem aqui no site, que eu deixo o link, que ele tem videozinhos explicando melhor como funcionam essas tecnologias. É bom vocês saberem, caso vocês precisem explicar melhor, né? Vocês usando ali nas propostas de intervenção uma possibilidade. Gotejamento. A israelense Netafim e a indiana Nandan Jain são atualmente as principais referências em tecnologias de irrigação para o gotejamento no mundo. O sistema consiste numa irrigação por tubos que vão despejando a água já enriquecida com fertilizantes. Exatamente nas raízes das plantas, há algumas plantações importantes que já se adaptam a essas tecnologias, como a cana-de-açúcar, o café e frutas em geral, como a laranja e a uva, por exemplo. A redução de água nesse sistema pode chegar a 80%.
já resolveu muito problema, né? Então, gente, leiam mais sobre aqui os links que eu deixei. Vejam os vídeos com esse olhar crítico, né, que eu falei, para não ficar nessa coisa rasa, né? Tipo, ah, a Globo falou, então vai. Até porque eu coloquei aqui a matéria da Globo, fiz questão de deixar claro que é da Globo, porque é a mesma Globo também que fala lá que agro é pop, agrotech, agro não sei o que. O mesmo agro, né, que fere tanto o meio ambiente, né, que promove, continua a promover também desigualdade, o mesmo agro que está envolvido com grilagem de terras, enfim. Aquele mesmo agro que a gente comentou na aula sobre a questão indígena, né, no Brasil. Então, é bom a gente ter esse olhar crítico, né? Que uma empresa privada, né, de comunicação, que ao mesmo tempo que enaltece também, né, essa coisa do agronegócio, teve ali essa crítica, né, mas que uma crítica que vocês podem ver que aqui está bem rasa ainda, fala, né? O agronegócio é responsável por 70% do desperdício de água tratado no país, mas a gente não vê tanta crítica, né? Então, leiam os textos, vejam os vídeos. Lembrando que depois, ainda esse mês, a gente faz uma aula de revisão legal, né, antes do Enem, para a gente rever ali as questões mais técnicas, enfim. Mas lembrando que na introdução é bom vocês colocarem ali uma citação, uma referência histórica, né, um contexto histórico. Nesse caso aqui, nesse tema, né, de crise hídrica, de repente não tem, não que eu me lembre assim, de livro, filme, série para citar. Pelo menos eu não me lembro, se vocês acharem uma interessante, coloque, que é sempre mais interessante. Mas lembrando que na tese, vocês têm que colocar ali dois agentes, né, que vocês vão desenvolver nos parágrafos de desenvolvimento. Então, o desenvolvimento um é aquele primeiro agente que vocês apresentaram na tese. Vocês vão argumentar bonitinho, colocar os conectivos. Leiam bastante redação, assim, tipo redação nota 1000, porque são essas redações que a gente vê os melhores conectivos ali para usar, para deixar o texto bem amarrado. E na conclusão, não esqueçam, proposta de intervenção. Se possível, coloca também dois agentes na proposta de intervenção, pensando naquela sigla que eu passei para vocês, né? A GOMIFS, que é governo, ONG, mídia, família, escola e sociedade. Que aí, vocês tendo dois agentes, vocês pelo menos escrevendo bem, pelo menos um desses agentes, vocês já garantem a competência, né? Então, o Ministério da Educação e as escolas, né? Então, como o Ministério da Educação pode resolver esse problema, como as escolas podem resolver esse problema. E finalizem bonitinho lá. Mas a gente vai fazer essa revisão ainda. Então, espero que estejam bem, fiquem bem, se cuidem, que logo mais a gente está esperando esses tempos doidos aí. Vejam os vídeos, leiam os textos, treinem bastante. Se vocês quiserem, vocês podem me mandar redação também, se vocês acharem interessante. Eu faço retorno. Senão vocês também mandem para as monitorias lá. E é isso, gente. Fiquem bem e vamos nessa. Como encerra a gravação?